Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está começando a estudar, independente da hora que for. Um abraço caloroso, ok? Pessoal, continuando a nossa aulinha sobre Émile Durkheim. Nós falamos, que Émile Durkheim, um sociólogo francês, que vai, renomear essa ciência que estuda a sociedade, que é a sociologia, vai utilizar como método, o positivismo, que é a questão de estudar as ciências sociais, utilizando os mesmos princípios das ciências naturais, e ele vai fazer um plus, que é analisar a questão da função, a necessidade de cada indivíduo agir de acordo com essa função que ele possui, ok? Então, enquanto juiz, eu tenho que ter a função de ser uma pessoa correta, utilizar as leis para poder fazer os julgamentos mais justos, ser um juiz isento, neutro, Então, tudo isso, por exemplo, são as atribuições de um juiz, ok? Falamos também para Durkheim que aquilo que a sociologia não se dedica a estudar tudo aquilo que acontece na sociedade, apenas os fatos sociais, e serão fatos sociais aqueles que possuem 3 características. Quais são elas? Primeiro, tem que ser exterior. Ou seja, é uma iniciativa que não é individual, que não é particular. É uma ideia que vem do outro, É uma ação do outro. Segundo, geral, ou seja, pode acontecer com qualquer pessoa. E terceiro, ele tem que ser coercitivo. O que eu falo quando uma coisa é coercitiva? É que ela possui como característica coagir o indivíduo, pressionar, fazer com que o indivíduo faça algo contrário à sua vontade. Então aqui, por exemplo, a Polícia Federal fez uma apreensão, enfim, e conduziu fulano de maneira coercitiva, Quando ele está dizendo da condução coercitiva, é porque eu estou pegando aquela pessoa, levando para a delegacia contra a vontade dela. Falando, meu amigo, nós temos que ir à delegacia porque você está sendo acusado de, tráfico. Você acha que essa pessoa vai linda, lepre e fagueira para a delegacia? Ah, não, daqui a meia hora eu apareço lá? Não, porque ninguém quer ir à delegacia para ser acusado de tráfico ou de qualquer outra coisa. Então, a polícia tem esse poder de poder tirar as pessoas, do conforto aí da sua casa e poderem levar para a delegacia para prestar esclarecimentos. Então, é uma condução, eu tô levando a pessoa coercitiva. Então, coerção é sempre quando o indivíduo se sente pressionado a fazer algo, faz algo contra a sua vontade. Hoje, nós vamos um pouquinho além, Como nós falamos, a sociologia ela vai surgir pela necessidade de se entender as mudanças provocadas pela Revolução Industrial Francesa, ok? Bom, e assim como os outros teóricos clássicos que a gente vai ver, Durkheim também tem esse interesse. E também nós falamos que as mudanças provocadas por essas revoluções, em especial pela Revolução Industrial, está relacionada ao âmbito do trabalho, porque eu mudo as relações de trabalho, eu mudo a forma como as pessoas se relacionam no trabalho, eu tenho a figura do patrão e do empregado, Eu tenho também, eu tenho a transformação
do trabalhador, né, que era um artesão, em um operário. Eu tenho o surgimento do salário, ou seja, de pagar alguém por ela vender aquele período, né, aquele espaço de tempo ali para mim. Então, tudo isso vai trazer uma modificação muito grande na sociedade. Muito grande. Ah, professora, mas demorou séculos. Demorou até acontecer, mas quando aconteceu, né, foi uma mudança muito brusca, muito repentina para aquela sociedade. Então, Durkheim também vai estudar isso. E ele vai estudar como? Ele vai perceber o seguinte, que a sociedade capitalista, né, esse trabalho, ele vai estar diretamente relacionado com o que ele vai chamar de coesão social. Vamos lá. O que é coesão social? Gente, coesão é aquilo, usa como sinônimo de união, tá? A união entre os indivíduos de uma sociedade. Então, ele vai dizer, quanto mais coesa, ou seja, quanto mais unida uma sociedade for, mais sólida é essa sociedade, maior a capacidade, né, dela ser uma sociedade ordenada e não uma sociedade anômica, né, uma sociedade que está doente. E maior a possibilidade de progresso. Ótimo. E para ele, né, qual é a maior fonte? O que possibilita que essa coesão, que essa união, ela seja mais forte? É a questão do trabalho. Então, vocês já estão fazendo a conexão das mudanças do trabalho com aquilo que mantém a sociedade unida, que é o trabalho. E para isso, ele vai criar um termo chamado solidariedade. Ele vai falar sobre a solidariedade. Professora, mas quando eu falo de solidariedade, eu não falo daquelas pessoas que são generosas, que ajudam os outros, que são altruístas, né, que colocam o outro na frente. Popularmente é isso. Mas o Durkheim ele vai dar um outro significado à palavra solidariedade. A palavra solidariedade ela vai estar ligada à questão da harmonia entre os indivíduos e uma sociedade, e uma harmonia e uma coesão, união, que é dada única e exclusivamente pelo trabalho. Só. E ele vai identificar a existência de dois tipos de solidariedade. Que tipos são esses? Solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Ih, professora, já começou a dificultar. Não, você vai ver que é simples. Ele vai dizer que a solidariedade mecânica, ela acontece em que tipo de sociedade? Ela acontece nas sociedades que ele vai chamar de mais simples. O que para ele é uma sociedade mais simples? É uma sociedade tribal, né? Ou uma sociedade em que as pessoas vivem em meios rurais muito isolados, né? Bom, e ele vai dizer que essa solidariedade é mecânica por que motivo? Pensa o seguinte, vamos pensar que a nossa casa é a nossa tribo agora na quarentena, tá? Imaginem que vivem 4 pessoas na sua casa e que todo mundo tem que ficar aqui dentro. Então, o que você tem que fazer? Você vai dividir a tarefa entre essas 4 pessoas.
Então, olha, fulano faz comida, Beltrano lava a louça, o outro limpa a casa, o outro cuida do cachorro, o outro joga o lixo fora. Não sei, eu tenho todas essas funções e aí eu vou dizer, essa função é do fulano, essa é da fulana, essa é da fulana e por aí vai. Bom, agora eu te faço a seguinte pergunta. Digamos que Joaninha, que tá aí nesse quadro aí de tarefas, Joaninha, não vou dizer que a Joaninha pegou Covid, né? É muito triste. A fulaninha tá doente. Tá lá com a dor de barriga, tá um dia que não tá bem. E a Joaninha, ela é responsável por fazer a comida. A Joaninha faz tudo pra todo mundo. Faz café, faz almoço, faz janta. Joaninha é um espetáculo. Agora, Joaninha ficou lá uns 2 dias acamada. Tá ruim, coitada. Gente, durante 2 dias vocês vão deixar de comer? Ah, professora, a gente pode não fazer, né? O almoço que a Joaninha faz. Mas nem que seja um queijo quente a gente vai fazer. Nem que seja um misto quente. Nem que seja um miojo. Vem cá. Então, você concorda comigo que na ausência da Joaninha, mesmo que você não faça algo da mesma qualidade que ela costuma fazer, você também consegue desempenhar essa tarefa? Ah, Joaninha de uma hora para outra casou, saiu de casa. Ou Joaninha arrumou um emprego numa outra cidade, saiu de casa. Enfim, Joaninha morreu. Que isso, né? Muito trágica. Mas vem cá. Joaninha não existe mais naquele ambiente. As pessoas dali vão deixar de se alimentar porque a Joaninha não está? Não. Cada um aí vai se virar. Um vai aprender a fazer o arroz, o outro vai, né, pode sair primeiro uma comida muito estranha, mas a gente vai se organizar. Por quê? Na solidariedade mecânica que existem nessas sociedades mais simples, existe uma pequena, que a gente vai chamar de divisão social do trabalho. Ou que eu resumo tudo e falo que chamo de DST. Não é doença sexualmente transmitível, é divisão social do trabalho, tá? Então, eu tenho tarefas muito simples, em que na ausência de um componente ou outro, eu consigo realizar essa tarefa. Então, nessa sociedade em que as pessoas estão unidas, não pelo vínculo do trabalho, porque eu consigo fazer a atividade que o outro faz, mas sim por laços culturais, por laços afetivos, por questões de parentesco, ele vai dizer que essa coesão social, essa união aqui, ela é mais fraca. Por quê? Porque as pessoas têm um nível grande de independência na questão do trabalho. E aquilo que, segundo ele, que mantém as pessoas unidas é o trabalho. Então, se eu consigo fazer tudo, essa minha coesão aqui é fraca. Muito fraca. Quem aí não tem um parente, um tio, um primo, não sei o quê, que é uma pessoa muito chegada da família que de repente não é mais? Que não vai mais na ceia de Natal, que não liga no aniversário de ninguém? Independente, eu não tô julgando a família de ninguém, porque todo mundo tem alguém assim. Mas vem cá, é um laço mais fácil de ser rompido, né? A cola que une isso aqui não é uma cola muito forte. Então a gente vai falar que nas sociedades tribais ou rurais, enfim, sociedades mais simples, em que as pessoas têm uma autonomia maior com relação ao trabalho, que a coesão social ela é mais fraca. Ok? Bom, e por isso essa harmonia ela também não é tão, né? Então, não vou dizer que tão boa, mas não é tão harmoniosa assim, tá? O segundo tipo de solidariedade que nós temos é a solidariedade orgânica. Orgânica? Sim, orgânica. Esse tipo
de solidariedade existe em que situação? Existe nas sociedades o quê? Urbano-industriais, ou seja, é o completo oposto. Enquanto antes eu tenho uma sociedade tribal, aqui eu tenho uma sociedade urbana-industrial. Nessa sociedade urbana-industrial, como é essa coesão? Essa união, ela é forte. Ó. A liga aqui é aquele cimento potente que não desgruda de jeito nenhum. Aí você vai falar, por quê? Porque aqui a divisão social do trabalho é enorme. Quanto maior a divisão social do trabalho, maior é essa coesão, maior é a união, mais forte é a cola que nos une. Pensa o seguinte, eu sou professora de sociologia, ninguém tem dúvida disso. Agora, qual é a minha profissão? Professora. Aí chega e fala assim, Michele, olha, hoje sei lá, Maria Auxiliadora faltou? Ou a Tati faltou? E eu preciso que você dê aula de matemática. Eu vou dizer assim, perdão, eu sou professora de sociologia, eu não sou professora de matemática. A única coisa que eu vou ensinar para vocês, no máximo, são as 4 operações, né? E alguma outra coisinha muito aleatória, porque do contrário, não tem como ensinar. Sai da minha alçada. Michele, hoje você vai dar aula de gramática. Eu posso até escrever direitinho, mas você acha que eu lembro das regras gramaticais que me fazem com que eu escreva perfeitamente? Não lembro. Michele, olha, furou, né? Me liga, Michele, estourou o cano na sua casa, tá vazando água. Eu não tenho a menor ideia de como consertar isso, eu tenho que procurar um bombeiro hidráulico, um pedreiro, alguém que possa fazer. Então, nas sociedades que têm uma solidariedade orgânica, as pessoas elas têm uma atividade, elas são altamente especializadas numa função e podem saber quebrar o galho em outras funções, mas a maioria das funções essas pessoas não dominam. Então eu não posso fugir para a floresta e ficar lá perdido ou escondido e morar sozinho. Por quê? Michele, de manhã eu como pão. Ótimo. Eu não planto trigo, eu não sei beneficiar o trigo, não sei fazer pão. Você veste uma roupa. Eu não sei costurar. Até pouquíssimo tempo atrás, quando eu precisava fazer bainha numa calça, eu fazia com grampeador. Você vê o nível, né, de habilidade da pessoa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso que nós somos altamente especializados e a nossa solidariedade, ela é fortíssima. Ou seja, a capacidade da nossa sociedade de entrar em ordem, né, da nossa sociedade progredir, né, de nós caminharmos como um todo é muito maior. Porque os nossos elos, eles são permanentes. Professora, mas quem é minha mãe ou quem é minha tia vai ser sempre sua mãe e sua tia. Vai ser sempre sua mãe e sua tia. Mas se você não depender dela, ou dele, enfim, você consegue romper essa relação de maneira mais fácil. Enquanto que se, eu me aborreci com o dono da padaria X, eu compro pão no supermercado, eu compro pão na padaria Y, mas eu não vou deixar de comer o pão, né? Eu me aborreci com a empresa X que era para me fornecer um móvel tal. Gente, não deu certo, eu procuro outro. Mas eu não vou ficar sem um móvel, não vou ficar sem a roupa, não vou ficar sem um pão. Então eu vou diversificar as minhas relações, porque eu não tenho um de cada. Eu tenho vários. E eu sou muito focada naquilo ali. Professora, eu tô na dúvida ainda. Pensa assim, solidariedade orgânica. Pensa num corpo humano. Pulmão, coração, estômago, fígado, rim, intestino, tudo bonitinho. O coração parou de funcionar. O
que acontece com todos os outros órgãos que são interdependentes, né? Os órgãos são interdependentes, o corpo morre. Ah, professora, o pulmão parou de funcionar. Ah, isso acontece também. Professora, você está falando de órgãos assim muito vitais. Ah, o rim parou de funcionar. Você pode viver mais um pouco, mas o seu organismo como um todo vai entrar em falência. E, infelizmente, ele também vai perecer. Você também não vai ficar mais vivo. Então, todos os órgãos são extremamente importantes, porque eles dependem do que é? Do trabalho do outro. Se o outro não faz seu trabalho, começa a prejudicar o trabalho dos demais até que aquilo ali se encerra. Bom, gente, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Até a próxima aula.